Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, de ampliarmos o nosso entendimento sobre as Tuas leis à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. E que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Boa noite a todos. Peguei aqui que o Luiz sempre fala para mim, né? Pega o globinho, bota o globinho em cima da mesa. Fui pegar, mas acho que a base dele, né, tá meia... Eu ia botar aqui, mas ele ia rolar por aqui, melhor não colocar. Achei interessante, até achei engraçado, porque realmente, né, a gente está aqui nesse planeta e a gente olha a situação que a gente está no nosso planeta, e se a gente não tem já a compreensão que a doutrina espírita nos oferece, a gente acha realmente que o mundo está perdido, que está tudo errado, né, que está tudo fora da ordem. E a gente sabe que não está, né? A doutrina espírita, ela nos situa. E isso é muito importante, né? Porque é uma orientação de para que nós estamos aqui, da onde nós viemos, para quê, né? Para onde nós vamos depois de deixar esse mundo. Nos esclarece que nós estamos aqui com um grande propósito. E se a gente não tem a doutrina espírita para nos esclarecer, a gente realmente olha e acha que o mundo está perdido, está doente, que está tudo fora do que é o certo, né, do que a gente julga ser o certo, mas é um planeta de provas e expiações. A gente sabe disso, não é o único, é uma das únicas aí moradas da casa do Pai, e estamos aqui nessa oportunidade de aprendizado. Então, eu não sei se o Luiz conseguiu recuperar o globinho, mas vamos aqui, que pelo menos se a gente conseguir se recuperar, a gente já vai sair vitorioso, pelo menos dessa encarnação, né? E a Sueli, na semana passada, falou sobre os cuidados de Deus, né? Ela falou do Salmo, onde a gente clama ali pela ajuda de Deus, né? Que o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Ela desenvolveu ali a sua palestra em cima desse tema, e realmente a gente vem ao centro, a gente está sempre aprendendo. Eu fiquei tocada com muitos aspectos daquele estudo dela na semana passada, e fiquei pensando, falei, não, a gente precisa falar de Deus, a gente precisa, como humanidade, evoluir e amadurecer nesse entendimento que a gente tem de Deus. Né? A gente precisa realmente ir mais fundo. E a doutrina, ela nos dá essa oportunidade de ver Deus de uma forma muito diferente do que a gente está acostumado, do que é o tradicional de se compreender Deus. E aí eu peguei aqui minhas anotações e vi que o primeiro tema que eu falei aqui esse ano, no dia 12, agora que passou de janeiro, foi Deus e a reencarnação. Né? Então a gente está vendo a importância de falar sobre esse tema, de falar sobre Deus, porque é a base. Se a nossa compreensão de Deus não se modifica, se a gente não tem já essa maturidade para compreender de forma diferente, realmente a gente acha que está tudo perdido, que a vida não tem mais jeito, que o mundo está perdido, que é muita violência, né? Tudo isso que a gente vê aí num planeta característico como o nosso, que é de provas e expiações. E aí, para a gente começar o nosso estudo hoje, eu fui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo onde fala sobre bem-aventurados os aflitos, para a gente começar a refletir aqui sobre a justiça das aflições, né, porque a gente já estudou aqui que Deus, né, está lá no Livro dos Espíritos. A primeira pergunta que Kardec faz à espiritualidade, né? O que é Deus? E a resposta, a gente sabe, né? Que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Então, a gente vê que é a causa primária. Tudo vem, tudo é a partir de Deus. Mas aí a gente fica assim, mas por quê? Né? A justiça das aflições, como entender
essa inteligência suprema com um mundo desse que a gente vê aqui todo aí aparentemente nessa desordem, né? E aí está lá, justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Que dentro desse capítulo aqui que fala dos bem-aventurados os aflitos, primeiro a gente a princípio pensa assim, como que eu posso ser bem-aventurado? Como que eu posso estar feliz passando por uma aflição, passando por um problema, passando por uma agonia? Como é que eu posso me sentir bem com isso? A princípio parece um contrassenso, mas a gente vai ver que não é. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo, né? Jesus estaria nos enganando. Mesmo, né, com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições. E realmente, quando a gente olha para a nossa terra, a gente acha realmente, como é que pode? Tantas pessoas mais prosperando, na nossa visão, né? Esse prosperando entre aspas, e tantas pessoas do bem se dando mal, pessoas honestas sendo prejudicadas, né? Tão poucos habitantes e espíritos encarnados nesse planeta com tão pouco, muito dinheiro, com uma concentração de riqueza enorme nas suas mãos, e a maioria sofrendo, com condições de miséria, morando em lugares insalubres, sem ter o que comer, né? E são contradições realmente que a gente vê num planeta como o nosso, né? E a gente vai entendendo por quê ao longo do nosso estudo aqui. Por que uns nada conseguem ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições, né? E a gente já falou aqui, em janeiro eu falei, e a Sueli também na semana passada falou, que se a gente compreende Deus, a gente tem que compreender Deus se é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente não pode admitir que essa inteligência que é suprema, ela não seja perfeita nas suas... Ela tem que ser perfeita, ela é infinita nas suas perfeições, né? A gente viu aqui, Deus é infinitamente justo e bom, é misericordioso, é único, é onipotente, é onipresente, é onisciente. Isso no máximo. A gente não pode conceber que Deus seja parcial, que escolha um em detrimento de outros. Isso não está de acordo com a justiça. Nem para nós, que ainda somos imperfeitos e que temos uma noção já do que seja a justiça. Isso não entra nem na nossa cabeça ainda pequena, né, limitada. Se é infinito das perfeições, ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade, né? Não tem preferidos na criação de Deus, né? Povo de Deus, exército de Jesus, isso não existe. Isso é coisa da humanidade. Isso é coisa de nós que somos inferiores. Deus não prefere uns prefere mais, tem um povo escolhido. Isso não existe. Na nossa ignorância, ainda assim. Mas na realidade do universo, das leis do universo, isso não é assim.
Deus é único. As leis que Deus criou são perfeitas. E todos nós, tudo que é criação de Deus está submetido a essas leis. Não vale para um e vale para o outro, né? Porque aqui na Terra, né, a justiça ela vai se desenvolvendo e vai evoluindo de acordo com a nossa evolução, né? O que hoje para nós já conquistamos em alguns países, até no nosso país, em questão de justiça, em outros lugares não é aceito, né? O que a gente já evoluiu um pouquinho em outro país, em outra legislação, é completamente diferente. Mas isso é para nós, que somos espíritos imperfeitos. Para Deus, não. Deus é único. Ele criou leis que são perfeitas, que regem tudo. Tudo tem ali a marca de Deus, né? Que tem que tender para a perfeição. Ele não criou. Deus não foi mal intencionado de criar a gente com tantos problemas, com tantas dificuldades. Aí, ainda por cima, dá uma única oportunidade, né, para a gente evoluir. Como é que faz isso em uma encarnação? Alguém aqui, em sã consciência, acha realmente que já está perfeito? Que já está assim, não, para mim, vou sair daqui, vou direto para o céu, vou direto para o paraíso. Se alguém está, parabéns, eu não me enquadro nisso, né? Porque nós somos espíritos ainda imperfeitos. Nós fomos criados por Deus, por essa inteligência suprema, simples e ignorantes. E a partir do nosso desenvolvimento, de cada encarnação, de cada vinda para a matéria, a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo e evoluindo intelectualmente, evoluindo moralmente, né? E a cada etapa a gente vai se melhorando, né? É a reencarnação, porque se ele cria a gente simples e ignorante e nos destina a uma perfeição, ele também, sendo inteligência suprema, teria que criar um mecanismo para que essa alma se desenvolvesse e atingisse a perfeição. Perfeição relativa, porque perfeição absoluta só Deus que a tem. Nós vamos alcançar essa perfeição, mas se não, numa única oportunidade, a gente é tão complicado, a gente é tão cheio de mania, tão cheio de sistema, tem tantas dificuldades de relacionamento, e a gente acha que em uma oportunidade a gente vai dar conta, né? Deus, sabendo que não, já criou a reencarnação para a gente ter essa oportunidade, né? Então, como a gente viu aqui, ele não age com capricho. Ninguém é escolhido e ninguém é privilegiado na criação de Deus. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo. Isto é, pela palavra dos Espíritos, né? E aí a gente já percebe que tarefa, que missão, né, tiveram esses espíritos que foram incumbidos de trazer essas informações, e tarefa também de um homem que foi realmente um grande missionário, que foi Allan Kardec, que teve o trabalho de pesquisar, de fazer todo esse trabalho que está aqui contido nas 5 obras, de entender, né, o que os espíritos estavam querendo dizer, de organizar todas essas informações que hoje estão aqui, ó, ao nosso alcance, né, ao alcance das nossas mãos, para a gente estudar, porque a doutrina espírita, sim, é para estudar. Aqui, a gente está uma horinha só falando, mas o conteúdo da doutrina espírita é enorme, né? Grandioso, precisa de tempo, precisa de dedicação a ser estudada. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela não vai resolver o problema da nossa vida, né? Ela vai nos ajudar. O Espiritismo nos oferece recursos que são valiosíssimos para que a gente consiga
fazer dessa encarnação, fazer desse aprendizado o melhor possível, né? Mas quem vai transformar o conhecimento espírita em prática, em ação, somos nós. E isso depende de cada um de nós. Não adianta conhecer a doutrina, saber de cor e salteado, sabe todo, eu sei onde tem as questões, se a gente não adquirir esse conhecimento e colocar na nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nos nossos sentimentos. Porque ela oferece recursos, mas ninguém vai resolver o nosso problema. Né? Não é o dirigente da casa, não é o médium, não é quem dá passe. Nós vamos acolher e vamos dar as informações que a doutrina espírita nos oferece. Mas o que nós vamos fazer com esse conteúdo, com esse ensinamento aí, é individual, né? E que bom que a gente está aqui hoje, escolhendo estar aqui por livre, espontânea vontade, né, para a gente aprender, para a gente estudar. Eu, na terça-feira, sempre deixo um dever de casa para o pessoal, na terça-feira do nosso estudo sistematizado. Então, hoje, algumas questões aqui vocês já podem... Esse capítulo, então, aqui do Evangelho, os bem-aventurados, os aflitos, é maravilhoso para que a gente entenda. E vamos falar de mais uma questão dele aqui para frente, porque é muito bom a gente poder estudar. Só que é um estudo continuado, todo dia, que a gente separe parte do nosso dia, que seja meia hora, que seja uma hora, que a gente estude, que a gente se dedique a esse entendimento, porque é muito importante para nós, né? É um investimento que nós estamos fazendo no nosso espírito, que é imortal, que não vai deixar de existir, né? Nós vamos sempre estar conosco, nós vamos sempre existir. O que vai deixar de existir é a nossa personalidade aqui. O nosso corpo físico, isso fica. Agora, a nossa individualidade, isso não se perde. Então, que bom que a gente está escolhendo estudar, está escolhendo investir nesse conhecimento, porque isso é muito importante para todos nós, né? E aí, no Livro dos Espíritos, continuando aqui esse assunto, tem na questão número 4, está lá no comecinho. Lembrando também que esse livro primeiro que a gente está estudando aqui, que são das causas primárias, está todo desenvolvido lá na Gênese, né? Porque é assim, o Livro dos Espíritos, ele contém 1018 perguntas, né? Sobre muitos assuntos, todos os assuntos, né? E cada parte do Livro dos Espíritos se desenvolve e é aprofundado aquele ensinamento nas outras obras. Então, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. São os livros aí que compõem a codificação, né, da doutrina espírita. Então, cada tema que a gente aborda aqui está desenvolvido mais profundamente em cada outra obra, né? Então, essa primeira parte aqui está lá na Gênese. E aí Kardec pergunta, né, aos espíritos o seguinte: onde podemos... Deu? Então traz ele para cá. Pronto. Pronto, chegou aqui. Vamos ver se a gente compreende. Né? Espero que ele não saia rolando aí no meio do salão. Né? Tá tudo certo, gente. Né? Luiz consertou aqui o nosso globinho. É aqui mesmo que a gente tem que estar. É aqui mesmo, convivendo e passando por essas dificuldades, mas está tudo certo. Está tudo no contexto. Né? Isso que a gente precisa ter certeza. E aí Kardec pergunta, né? Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Onde a gente vê que Deus realmente existe? E os espíritos vão responder: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Né? Tá aí, ó. Aonde? Tudo, gente, na nossa vida, né? É feito, é lei de causa e efeito. É lei de ação e reação, né? Todo efeito, tudo que é produzido tem uma causa para que se produza aquilo. E é lógico, a gente olha aqui o nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, ainda na escala dos mundos, um planeta inferior. Mas olha a beleza desse planeta. Olha a natureza que tem esse planeta. Que beleza, que harmonia que tem tudo isso aqui. Um planeta, um dos bilhões aí de planetas que nós temos,
que beleza, que natureza. Isso foi o homem que fez? E tudo numa ordem encadeada, submetido a leis, para que hoje nós estivéssemos aqui. Esse globo teve que passar por muitas transformações. Esse globo aqui era uma bola de fogo, uma bola incandescente, que não tinha a mínima chance de vida aqui. E foi sofrendo transformações da matéria. Isso aqui era tudo juntinho, não posso mexer muito, porque ele vai rolar. Era tudo juntinho aqui, depois teve a divisão dos continentes, teve o resfriamento, teve os dinossauros que já passaram por aqui, que se tivesse aqui hoje a gente com certeza não ia poder estar junto. Então a gente vê como foi preparado. A vida começou aqui de forma simples, com os unicelulares, que eram seres que só tinham uma célula, e foi havendo todo o desenvolvimento para que hoje nós estivéssemos aqui. É tudo medido. A Sueli falou semana passada, como a ciência já se aproxima de entender que tem que ter uma causa primária. Tem que ter alguém, ou uma inteligência suprema que pensou nisso tudo, que arquitetou isso tudo. São leis perfeitas, matemáticas. Tem o sol na medida certa, ele está posicionado na medida certa. Tem a água que a gente precisa na medida certa. Quem foi que criou isso? Da onde isso surgiu? Do nada? Da matéria? Do nada? O nada não existe. Tudo é perfeito, né? Num planeta como o nosso, de provas e expiações. E nós que estamos aqui encarnados, temos a tarefa de nos desenvolver e de cuidar, coisa que a gente não anda fazendo muito bem, né? Porque e Deus se desespera com isso? Não. Por quê? Ele já criou leis que são perfeitas. Se nós estamos desobedecendo essas leis, alguma hora nós vamos ter que reparar. Se hoje nós não prestamos atenção para cuidar do nosso planeta, para usar os seus recursos de forma consciente, a gente vai voltar para cá mesmo. Se a gente está causando, você está desperdiçando água, você não cuida do seu lixo, N coisas que a gente pode fazer. Está nem aí. Então, vou voltar aqui mesmo, vai voltar. E a situação não vai ser muito boa, né? Então, que nem que seja por egoísmo que a gente fique mais atento, né? Porque pode ser que a gente volte para cá numa situação muito pior. Se a gente está achando que está ruim, pode ficar pior, né? Para crer em Deus, aí é um comentário de Kardec. Para crer em Deus, é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa. E avançar que o nada pode fazer alguma coisa, né? Então, é a lei de causa e efeito. E aí, lá na questão 9, Kardec pergunta assim: onde se pode ver, na causa primária, uma inteligência suprema superior a todas as outras? Onde a gente pode ver isso? Tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si. E é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Comentário de Kardec. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Seja quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência tem também uma causa. E quanto maior for a sua realização, maior deve ser a causa primária. Esta inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designe, né? E vai ao encontro do que a Sueli falou na semana passada, da ciência, de vários pesquisadores já chegarem à conclusão. Para isso aqui funcionar do jeito que funciona, para que o universo
funcione do jeito que funciona, alguém tem que ter pensado nisso. Tem que ter uma causa inteligente. Chama de Deus, chama de Jeová. Não acredite em Deus. Não faz diferença. Né? Muitas pessoas não creem em Deus, acham que Deus não existe. E o que vai acontecer com isso? Nada. O mundo não vai parar. Nem Deus vai aparecer na frente da pessoa e fazer com que ele acredite, não. Ele existe, fez as suas leis e ponto. Nós é que temos que correr atrás de querer entender, de querer se desenvolver. Deus não tem que provar nada. Né? Como a gente vê aí nas escrituras, que Deus para o sol, para que um povo ganhe a guerra. Que coisa infantil, que alegoria, que não cabe mais. Temos que evoluir, temos que ampliar o nosso entendimento. Não podemos achar que Deus derroga as suas leis para cada um de nós. Não, eu quero isso. Não, vai acontecer um milagre na minha vida. Milagre não existe. Deus não derroga a sua lei para nos atender. Nós é que não entendemos o funcionamento das coisas. Nós é que não entendemos e não compreendemos e não praticamos as leis de Deus ainda. Estamos nesse desenvolvimento. Tudo é perfeito. Nós é que temos que buscar isso. E é uma busca pessoal. Não podemos fazer prodígios, nem vai acontecer isso. Isso está dentro do merecimento de cada um. Né? A gente faz, ajuda-te, o céu te ajudará. A gente tem sempre que fazer a nossa parte. Né? Abandonado a gente não está. Isso a gente tem que ter absoluta certeza e convicção. Isso é importantíssimo. Sozinho a gente nunca está. Né? E, né, como a gente viu aqui Kardec falando, eu ontem, muito interessante assim, me lembrei hoje organizando a palestra, eu fui visitar uma amiga que está com uma nenenzinha de 1 mês, né? E a gente estava conversando e ela estava falando que coisa maravilhosa, porque é uma coisa assim que é corriqueira, que é do dia a dia, mas se a gente pensar o que é uma gravidez, né? Você está ali, receber um espírito ali, ver ele se desenvolvendo, crescer, né? E ela estava falando, olha como é que é interessante. Quem foi que criou isso, gente? Quem foi que inventou esse mecanismo? Né? Enquanto a criança está se desenvolvendo, a mãe está produzindo leite. Quando aquela criança nascer, ela já vai ter o alimento. Foi algum homem que criou isso? Uma coisa tão simples, tão corriqueira, mas tão maravilhosa. Quando a gente para observar com outros olhos, ela falou isso, você vê. Eu já estou produzindo o alimento que aquela criança... E durante muito tempo, aquela criança não precisa de mais nada. A própria mãe está produzindo o alimento que vai ser importante para aquela criança. Coisas tão simples que a gente não valoriza. A gente poder enxergar. Né? Quando a gente estuda... eu sou da área de saúde, quando a gente está numa faculdade e a gente estuda o mecanismo, gente, o nosso corpo físico é tão complexo, tem tanta química aqui, né? Eu no primeiro período da faculdade eu quis fugir, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Tem uma matéria chamada bioquímica, que é uma coisa de maluco aqui, eu falei, eu nunca vou entender isso, para mostrar como funciona o nosso corpo físico. Tudo perfeito, um sistema que funciona perfeito. A gente sabe disso. Quantas vezes a gente desenvolve um problema, uma doença, uma limitação no órgão, compromete todo o organismo. Estamos falando da matéria, do corpo físico. Quanta coisa acontece e o homem não sabe nada. Quem dirá dos espíritos? Quem dirá do que a doutrina espírita veio nos oferecer, já falando do espírito, não falando mais da matéria. A gente não domina nem o conhecimento do que é material. Olha como nós temos coisas para aprender. Nós temos muito, gente. A gente está no comecinho do nosso desenvolvimento espiritual. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece, mais a gente vê o quanto falta conhecer. O quanto falta a gente se desenvolver, né? É muita coisa, não sabemos de nada. A nossa mente, né? Nós temos aí a neurociência se desenvolvendo. Gente, a gente não conhece nem 10% da nossa capacidade. Não é da mente, é do espírito.
né? A gente sabe que não é no cérebro. O cérebro é um instrumento. Quantas coisas nós ainda não sabemos. Quantas coisas nós temos ainda que conhecer, né? E a gente vai vendo nessas coisas, para a gente poder ouvir, para a gente poder enxergar. O mecanismo funciona perfeitamente. E quantos milagres, quantas coisas maravilhosas acontecem na nossa vida todos os dias e a gente não valoriza. Quando a gente perde, a gente valoriza. O quanto a gente pode caminhar, o quanto a gente pode ser independente. Tão ruim, às vezes a gente fica doente e fica dependendo do outro. Não consegue, às vezes, nem dar um passo, nem levantar da cama. E todo dia a gente pode levantar, pode caminhar, pode apreciar essa beleza toda e ficamos reclamando, sempre querendo mais, sempre querendo ter mais, conquistar o mundo, né? Me lembro de um desenho que eu gostava de assistir, que eram 2 ratinhos de laboratório, Pink e Cérebro. Não sei se alguém aqui assistia. Era um desenho muito legal. E o Pink e o Cérebro, eles ficavam o dia inteiro dentro de um laboratório, porque eles eram ratinhos de laboratório. E sempre no final do desenho, o Pink, que era mais atrapalhadinho, perguntava para o Cérebro: ô Cérebro, o que nós vamos fazer hoje? Né? Terminava o desenho assim: vamos tentar dominar o mundo. Né? Era sempre a resposta do Cérebro. O que é dominar? A gente quer dominar. Nós temos que ser espertos. Nós estamos no mundo, nós não somos daqui. Nós somos seres espirituais numa experiência corpórea. E daqui a pouco nós não vamos mais estar aqui. Vamos retornar para o plano espiritual, vamos nos desenvolver, vamos voltar para cá, ao outro planeta, e vamos continuar o nosso desenvolvimento, a nossa caminhada. Não é dominar, não é ter. É importante ter? Claro, a gente está na matéria, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter dinheiro, a gente precisa ter o que comer, a gente precisa ter o que vestir. Mas valorizar isso mais do que o ser, que é eterno, que é, né, imortal, alguma coisa está... Aí sim tem alguma coisa de errado. Aí alguma coisa está fora da ordem. Né? Continuando aqui, a gente vai dar um salto lá para a questão lá da frente. E a gente se pergunta assim, né, que foi uma das coisas que eu fiquei pensando, que me fez refletir muito durante a palestra da Sueli, na semana passada, quando ela fala, a gente está falando, né, de Deus, que é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí a gente fica pensando assim, mas como é que Deus age na nossa vida? Como é que é a intervenção de Deus na nossa vida? Deus cuida de cada um de nós individualmente? Como é que isso funciona? Né? Porque a gente vê que são leis que são estabelecidas para todos. E nós é que vamos aprendendo a praticar essa lei divina, né? Fiquei pensando, como é que é? Na terça-feira eu ainda brinco com o pessoal, ainda falo assim, gente, será que Deus tem hora que senta lá, puxa um fichário, deixa eu ver fulano, pega a fichinha de fulano, será que é assim? É pessoalmente? Será que Deus pega lá, tem uma fichazinha, olha lá, o que a Valéria aprontou, está dando conta, não está? É assim que funciona? Como é que é o dia a dia? Como é que funciona essa intervenção de Deus na vida de cada um de nós? Está lá na frente, até na penas e gozos futuros, mas vale muito, a questão é muito interessante a gente entender. Está lá, intervenção de Deus nas penas e recompensas. Né? Como é que Deus nos castiga, Ele castiga? Como é que funciona isso? Como é que é essa intervenção? Questão 963. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é Ele demasiadamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Olha a pergunta, né, que Kardec faz. Os espíritos respondem o seguinte: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Continuando, 964. Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? A maioria desses atos não são para ele insignificantes? Gente, vamos pensar, né?
Imagina Deus se ocupando de cada um dos nossos atos. Está lá, prestando atenção. Lá olhando assim, fulano está fazendo o quê? Cada um de nós, tá? Aqui no planetinha, nós já estamos, aqui no planeta encarnado, nós já estamos nos aproximando aí dos 8 bilhões. 7 bilhões e alguma coisa aí. Rapidinho a gente chega a 8 bilhões. Fora os desencarnados, fora os outros espíritos que estão aí nos universos, né? Deus fica observando cada um de nós. Fica lá de olho no que a gente está fazendo, cada ato nosso. Olha a resposta dos espíritos. Deus tem as suas leis que regulam todas as vossas ações. A gente já não falou aqui? Que Deus criou as leis e nós é que vamos nos desenvolvendo e aprendendo a praticar essas leis? Então, Deus tem as suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, e nós cometemos muitos, né? Toda ordem, né? Quando o homem comete um excesso, Deus não estende um julgamento para ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão e eu te vou punir. Né? Esse pecado é bom, né? Da gula. É tão bom a gente comer as coisas, mas as melhores coisas são as que mais nos prejudicam, né? Na maioria das vezes. Né? Então eu vou te punir. É assim que funciona? Mas ele traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são consequências dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. Né? Qual é o limite? Nós sabemos já. Nós já temos capacidade para saber. Que nós já conseguimos avaliar isso em nós. Quando nós temos um pensamento, né, vamos falar no nível do pensamento, um pensamento ruim, um pensamento de raiva, um pensamento de mágoa, um pensamento de ódio, que a gente emite aquilo pelo nosso pensamento, a gente pode estar endereçando aquilo para alguém. Mas o que acontece conosco? Como o nosso corpo físico reage a isso? A gente logo sente um mal-estar, a musculatura fica rígida, começa a dar dor no estômago, a gente muda de cor, né? São efeitos físicos dos pensamentos que nós estamos produzindo. Às vezes o outro que está lá, está nem aí. Não está na mesma sintonia que a gente, não vai nem saber que a gente está pensando e emitindo aquilo para ele. Nós sofremos quando nós nos alimentamos mal, comemos em excesso. Passar algumas horas a gente vai sentir aquele efeito no nosso organismo. Quantos excessos a gente comete por maus pensamentos, por sentirmos ainda, vibrarmos em energias ruins, por nos alimentarmos mal, excesso de bebida, de cigarro, de remédio para dormir. Tantos excessos, né? Quem sofre? Somos nós. Deus não está lá, você está comendo isso, né? Está comendo isso, então eu vou te punir. Não é assim. As regras, as leis já estão estabelecidas. E as doenças e até a morte. Porque nós sabemos que há um momento, né, a fatalidade existe para o espírito no momento do nascimento e da morte. Mas nós, pela nossa invigilância, pela nossa imprudência, pelo excesso que nós cometemos em todas as áreas da nossa vida, nós podemos antecipar o nosso desencarne. É o que a gente estuda e fala sobre o suicídio indireto. Né? Porque a gente, quando fala em suicídio, a gente pensa só naquela pessoa que vai lá, que se joga de um lugar, que se enforca, alguma situação. Mas nós também estamos cometendo esse suicídio, essa antecipação, essa destruição do nosso veículo pelos nossos excessos. Muitas vezes as dores, as dificuldades, as doenças são um limite. Foi Deus que impõe o limite para que a gente, é um mecanismo, para que a gente mude de rumo. Quantas vezes os piores momentos da nossa vida, os momentos de maior dor, os momentos de maior aflição,
quando a gente vai adquirindo uma maturidade, até mesmo aqui na Terra, uma maturidade espiritual, a gente vê com outros olhos aqueles momentos. Foi o momento mais difícil da minha vida, mas foi o momento em que eu mais aprendi. Foi o momento que eu mudei de rumo. Que eu cheguei num ponto que se eu continuasse ali, não ia ser bom. Deus permite que aconteça? Permite, porque Ele sabe que nós precisamos ainda. A dor ainda é muito importante para nós. A dor, o sofrimento, a doença, porque nos faz ter outro olhar. O que nós estamos pensando? Estou sempre agitado, estou sempre nervoso, estou sempre irritado. O que é? Quais são meus pensamentos? O que eu estou emitindo? O que eu estou atraindo? Porque nós estamos aqui, ó, no planeta, com encarnados e em torno desse planeta, com um número, sei lá quantas vezes maior de desencarnados. Estamos nesse intercâmbio. Nós influenciando eles, eles nos influenciando. Vivemos um momento de mudança no nosso planeta. Está lá na Gênesis, os sinais dos tempos, está lá. Né? As convulsões, as agitações morais que vão existir, nós estamos vivenciando isso. E se nós não tivermos atenção, não estivermos atentos, a gente adoece. A gente vai nesse turbilhão. E está aí a doutrina para nos botar em outro rumo. Né? Muita coisa que a gente tem que fazer por nós. Né? E aí vem um comentário de Kardec a essa questão 964, muito interessante. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofrermos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Né? Nós somos filhos das nossas próprias obras. Né? Nós somos os artífices, os construtores da nossa situação. Aqui ele está falando de um futuro, da nossa situação no plano espiritual, quando a gente deixar essa encarnação. Mas vale para a nossa vida no dia a dia. Se nós estamos agindo no bem, nos esforçando para isso, porque para a gente ainda é um grande esforço agir no bem, nós não somos ainda bons. Nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos. Muitas vezes a gente está no auge do orgulho, agindo em relação ao próximo e a gente acha que está na nossa razão. Eu tenho que fazer isso mesmo, a gente é dono de si. Vamos baixar a bola, vamos ter humildade. Ninguém evolui sem ser humilde. Vamos prestar atenção nas nossas sintonias, nas nossas vibrações, né? E aí a gente vai ter um futuro, um amanhã, o futuro, né? Que é o amanhã, depende do que a gente faz hoje. Na nossa encarnação, ou se a gente tem um planejamento, uma meta, que a gente se coloque de acordo com essa meta. Não adianta a gente querer coisa diferente fazendo as mesmas coisas. Né? Resultados diferentes só vão ser alcançados com ações diferentes. Né? Reclamar só não vai adiantar. E aí, tem uma historinha aqui que é muito legal. E Kardec diz, essa verdade se torna sensível pelo seguinte apólogo. Apólogo é uma narrativa, né, que quer dizer, passar algum ensinamento, para passar alguma coisa no sentido moral. Né? Um pai dá ao seu filho a educação e a instrução, ou seja, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para cultivar e lhe diz, eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegurar a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes essa regra. Se a seguires, o campo produzirá bastante e te proporcionará o repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso,
deixe-o agir à vontade. Olha a analogia do que acontece conosco. Deus nos dá as oportunidades, nos oferece os recursos para que a gente trabalhe, para que a gente se desenvolva. E a gente também é livre. Né? Nós temos o nosso livre-arbítrio para agir dessa ou daquela maneira. Né? Não é verdade que o campo produzirá, na razão dos cuidados que se dispensar à cultura, e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? Né? Se a gente trabalha naquele campo, que campo é esse? Somos nós. Né? Nós, espíritos, somos um campo a ser trabalhado, a ser cultivado. Se esse campo vai dar frutos ou não, depois a gente vai ter que avaliar. Né? O filho será, portanto, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada pelo pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante se fazemos o bem ou o mal. Nós somos advertidos, sim. Somos nós que às vezes não prestamos atenção. Quando a gente faz alguma coisa que não é legal, e se a gente tem dúvida no nosso proceder, se aquilo que a gente vai fazer para outra pessoa é bom ou não, a gente tem que usar uma regrinha que está lá no Evangelho. A gente se colocar no lugar da pessoa. A gente se coloca no lugar da pessoa, porque a gente quer ser bem tratado, a gente quer ter as coisas boas. Mas será que a minha ação vai promover isso para o meu semelhante? Né? Só façais ao outro o que queirais para vós. Na dúvida, se põe no lugar da outra pessoa. Poxa, será que se alguém fizesse isso comigo, eu ia gostar? Será que eu ia gostar de ser tratado dessa maneira? Será que eu ia gostar de ouvir isso a meu respeito? Se você não gosta, então não faça com o outro. Né? É regra simples. Na teoria é bem simples. Né? Envia-nos espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. Claro, a gente tem, lógico, na nossa dificuldade, é lógico que a gente tem que ter alguém para nos ajudar. E cada um de nós tem um anjo da guarda, tem um anjo protetor, um amigo, não importa o nome. Mas cada um de nós tem esse anjo da guarda, que tem a missão de nos ajudar, de nos guiar, de nos orientar. E muitas vezes a gente se faz surdo a esses conselhos. Né? Como é que a gente pode se comunicar? Através da prece. A prece nada mais é do que a elevação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para pedir ajuda a esse espírito que tem essa tarefa, que aceita com amor, com dedicação, para nos ajudar, para nos orientar. Né? Olha a importância da gente fazer prece, da gente sempre estar conectado, né? Porque vão ser usados vários mecanismos. Né, para a gente ser advertido, é através de um sonho, é através de uma pessoa que chega até nós e que fala, e que está sendo ali um instrumento para nos ajudar. Tantas maneiras, mas muitas vezes a gente não quer ouvir. Né? A gente não presta dócil ouvido, né, a esses conselhos. Né? Há ainda outra diferença, e é que Deus dá ao homem um recurso por meio das novas existências para reparar os seus erros do passado. Ao passo que o filho de que falamos não o terá, se empregar mal o seu tempo. E Deus, como eu disse, na sua infinita misericórdia, nos proporciona novas encarnações, novas oportunidades, para a gente recomeçar do ponto onde a gente parou. E aí a gente vê que a pluralidade das encarnações, a pluralidade das existências, que é o processo da reencarnação, da gente reencarnar. De novo a gente vem para a matéria, a gente vem para a matéria, até que a gente vá se depurando das nossas imperfeições. Olha como Deus é justo. A reencarnação é a justiça divina. Se hoje nós estamos passando por um momento de dificuldade, ou são causas atuais
das aflições, da nossa dificuldade em evoluir, ou estamos aí numa nova oportunidade de fazer diferente, de refazer atitudes e ações que nós tivemos aí no passado. E temos hoje uma outra oportunidade de nos reajustarmos na lei do amor, com os nossos familiares, do nosso ambiente de trabalho. É certo, por isso que não está nada fora do contexto, estamos no lugar certo, com as pessoas certas, e temos que fazer o esforço para florescer e dar bons frutos aonde nós estamos plantados, né? Aonde nós estamos ali precisando daquele reajuste. Nossa hora passa rapidinho. Vamos aqui. E aí, lá no livro, aqui no Evangelho, dentro desse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos ter lá motivos de resignação, né? Por que a gente tem que aprender a ser resignado? E, aliás, o que é ser obediente à lei? O que é ser resignado? Lá nos bem-aventurados, os brandos e os pacíficos, que é uma outra bem-aventurança, os Espíritos nos dizem o seguinte, que a obediência é o consentimento da razão e que a resignação é o consentimento do coração, né? Ser obediente, ser resignado, não é ser bobo, não é fazer tudo que os outros fazem, não. Consentimento. O que significa essa palavra, né? Quando eles dizem que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração, o que significa essa palavra consentimento, né? E eu gosto de ir lá no dicionário, ver o que significa as palavras, né? O poder e o significado das palavras. Está lá, é um substantivo masculino que significa permitir e concordar. Você está consentindo. Ninguém está te impondo isso. E à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai desenvolvendo a razão e o sentimento. Porque nós precisamos nos desenvolver racionalmente. A doutrina espírita nos proporciona uma fé raciocinada, que a gente pode questionar, que a gente pode duvidar. Ninguém aqui, por não estar aceitando o que eu estou falando, ou que o espiritismo prega, tem que aceitar cegamente. Não, eu não concordo com isso. Será que eu não estou entendendo? Ninguém é condenado por isso, por questionar. Não. Ninguém é. Mas é um consentimento da razão. E do coração, porque a gente precisa ser obediente à lei. Porque ser desobediente a gente já é. E a gente sabe que o resultado não é muito bom, né? Então é promover isso, essa resignação. E aí dentro dos motivos de resignação lá no Evangelho, tem o item 13 que fala o seguinte: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. Tudo passa. Ninguém fica eternamente num sofrimento. Tudo passa. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima. E longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, e sentir-se compelido, o homem, a moderar os seus desejos, a contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros,
a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí, tira a ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Olha se isso não é motivo de resignação. É como a gente vê. É a mudança que nós temos que ter do ponto de vista. Se nós achamos que estamos aqui, num vale de lágrimas, de sofrimentos, está tudo errado, está tudo fora do lugar, tanto sofrimento, tanta doença, tanta guerra. Se a gente vai por esse caminho, realmente, isso aqui vai ser muito difícil. A gente vai dar graças a Deus quando a gente sair daqui. Mas se a gente passa a encarar como uma escola, como uma oportunidade abençoada, desejada por nós, para que a gente evolua, para que a gente cresça, é diferente. A gente vai sofrer? Vai. Mas é diferente. Nós vamos ter uma compreensão. Nós vamos desenvolver em nós esse consentimento da razão e do coração. Nós vamos ser obedientes e resignados, porque nós vamos entender que tudo o que existe foi criado. Deus é uma inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então não tem erro, não tem privilégio. Nós estamos numa abençoada oportunidade. Precisamos aprender a nos desenvolver, ter autonomia. Nós somos os autores da nossa vida. Nós nos desenvolvemos e ficamos muitas vezes preocupados em, meu Deus, fulano tinha que mudar, eu queria mudar ciclano, eu queria mudar meu marido, eu queria mudar minha esposa, eu queria que meu filho estivesse aqui, eu queria aquilo, eu queria colar. Prestemos atenção. Tudo começa e termina em nós. Tudo começa e termina em nós. Nós não vamos mudar os outros. Nós é que temos que nos mudar. O nosso ponto de vista é que tem que ser ampliado. E esse é a maravilhosa, tão grandiosa compreensão que a doutrina espírita nos oferece. Que a gente aproveite essa oportunidade de estudar, de compreender as coisas e saber que Deus, como disse a Sueli, Deus é o meu pastor e não me faltará. Não me faltará. Eu não estou sozinha, eu não estou desamparada, eu não estou largada à própria sorte, não. Está tudo num contexto. Nós somos ajudados, muita coisa. Mas temos que fazer a nossa parte. Ele nunca nos falta. Que a gente possa confiar na providência divina, que a gente possa compreender o contexto em que nós estamos inseridos, sabendo que é necessário, que é a lei do progresso se fazendo, e com certeza a gente vai, na medida do possível, ter uma paz de espírito, uma calma que realmente não tem preço. Boa noite a todos.